Senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, munícipes que nos acompanham pelas redes sociais, quero cumprimentar aqui o Tenente Amaral, toda a sua corporação que se faz presente, Vanderlei, todos que fazem presente na sessão. Invoco a proteção divina e declaro aberta a sessão ordinária do dia 17 de junho de 2024. Boa tarde a todos. Dando início aos trabalhos, solicito a primeira secretária, vereadora professora Janaína Benelli, que informe se a ata da sessão ordinária, número 17, de 10 de junho do corrente ano, foi corretamente lavrada. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhora vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, público especial, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, os internautas que nos acompanham pela internet e os servidores da casa. Informo que a ata foi corretamente lavrada e estão em condições de ser votada, senhor presidente. Obrigado, secretária. Diante das informações expressadas pela primeira secretária, coloco em discussão a ata. A ata está em votação. Os vereadores e as vereadoras que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam pelo em pé. Aprovada por unanimidade. Continuando os trabalhos, passamos para o período do expediente. Solicito mais uma vez a secretária que faça a leitura do resumo do expediente. Resumo do expediente da sessão ordinária realizada em 17 de junho de 2024. Ofícios da Prefeitura do Município de Rolândia, encaminhando respostas aos pedidos de informações números 141, 157, 158 e 161 de 2024. Ofício da Prefeitura do Município de Rolândia, encaminhando o projeto de lei com a seguinte súmula. Altera a Lei 3.744, de 30 de dezembro de 2015, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do município de Rolândia e dá outras providências. Matéria do Executivo. Projeto de Lei número 042 de 2024, súmula. Altera a Lei número 3.744, de 30 de dezembro de 2015, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do município de Rolândia e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 002 de 2024, súmula. Altera a Lei Complementar número 055 de 16 de setembro de 2011, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Municipais. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, secretária. Dando prosseguimento à sessão, em conformidade com o artigo 142 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, passamos para o período das comunicações parlamentares. Os vereadores terão até 15 minutos para pronunciamentos referentes às atitudes pessoais assumidas no exercício do mandato e fatos durante a sessão, inclusive com relação aos seus pedidos de providência e de informação, bem como questões partidárias e fatos relevantes na sociedade. Iniciando, eu concedo a palavra ao vereador Rodrigão, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, ao público que faz presente nessa Casa de Lei, sejam bem-vindos. Senhor presidente, eu tenho um pedido de informação, número 184, 2024, ao chefe do Executivo Municipal, para que encaminhe essa Casa de Leis informações com relação ao andamento do projeto que visa a implantação de via pavimentada ligando a Avenida Augusto Vieira, no Jardim Cidade Nova, a rodovia PR-170, indicando em caso positivo em que fase encontra-se o projeto. Senhor presidente, eu tenho aqui também, gostaria aqui de parabenizar a nossa secretária da Saúde, Érica, e a todos os servidores da saúde pela excelente organização do projeto Glaucoma, realizado pela Oftalon no último sábado. Os 353 exames gratuitos para diagnóstico do glaucoma demonstram um compromisso notável com a saúde ocular da nossa comunidade. O glaucoma é uma das doenças que mais preocupa a humanidade e sua detecção precoce é crucial para evitar a cegueira. Além disso, o Arraial da Saúde foi um sucesso, com 244 atendimentos, incluindo a aplicação de 104 doses de vacina contra a gripe e 140 testes de hepatite B.
Vocês proporcionaram cuidados essenciais à população, a combinação de comidas típicas, decorações festivas e alegrias no atendimento. Reflete o comprometimento e dedicação dos servidores da saúde e vocês deram um verdadeiro show. Continue com esse trabalho exemplar em prol da saúde e do bem-estar de todos. Todos os servidores, senhor presidente, que se envolveram nessa grande organização, juntamente com o prefeito Ailton Maistro, quero aí estar parabenizando cada um deles. E para finalizar, senhor presidente, gostaria de expressar minha gratidão à doutora Cristiane França pela dedicação no atendimento. Foi ela que estava no plantão no último sábado, no PA 24 horas, local que precisei ser atendido. Estava lá no jogo de futebol e infelizmente tive uma queda lá com um amigo lá e acabei aí cortando aí o rosto. Levei 5 pontinhos. Então quero estar agradecendo aí o belíssimo trabalho que ela fez e o trabalho também, várias pessoas estavam lá, né? Eu pude presenciar aí a agilidade, a rapidez no atendimento do PA. Então quero agradecer aí cada servidor da área da saúde, que Deus abençoe a cada um. Era contínuo momento, senhor presidente. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Sandro Leonardi. Dispõe de um tempo de até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, Boa tarde. senhoras vereadoras, vereadores, servidores dessa casa, público presente e a todos que acompanham pelas redes sociais. Meu boa tarde. Matéria do dia. Pedido de providência. Número 151/2024. Solicito a limpeza e revitalização do canteiro central e a poda das árvores ao longo da Rua das Hortênsias e principalmente em frente ao número 678 no Jardim do Café. Pedido de informação, número 179/2024, ao chefe do Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis informações sobre a existência de projeto que visa oferecer suporte às crianças e aos adolescentes com diabetes tipo 1, no contexto escolar da rede municipal de ensino, bem como ofertar cursos de captação aos profissionais lotados na instituição de ensino ou promover a contratação de técnico de enfermagem com o intuito de dispor um ambiente apropriado no horário escolar. É o que eu tinha, presidente. Ok, concedo a palavra ao vereador Vilmar Boy, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, Boa tarde. senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores dessa casa, público presente, ao Corpo de Bombeiro Municipal aqui da nossa região. Parabéns, são um guerreiro no Brasil, tá? Pelo trabalho, principalmente lá no Sul, que vocês desempenharam através daqui. Parabéns a todos vocês, um belo trabalho que fizeram, tá bom? Senhor presidente, eu tenho uma moção de gratulação ao ilustríssimo senhor José Ângelo Correia da Silva, conhecido como Cebola, pelos notáveis feitos no atletismo brasileiro. Senhor presidente, são poucas palavras que eu vou falar. Hoje iniciou a obra lá do Lago do São Fernando, do tão sonhado lago. A empresa já locou algumas coisas, está fazendo, está na parte de locação, vai trazer, né, a estrutura tudo para cá. Eu peço encarecidamente à população daquela região, principalmente a população não rouba, né? Nós sabemos que a população ela é honesta e não vai roubar. Mas que se ver alguém pegando fio de padrão, que nós já colocamos 2 ou 3 vezes esse padrão lá, e a empresa necessita da energia para que seja feita a obra. E eu peço para, principalmente quem mora do lado ali, se ver alguém mexendo nos padrões de energia, onde vai ser usada energia, que possa fazer vídeo, denunciar até a polícia, para que seja começada a obra o mais rápido possível, né, para que não pare, porque às vezes um padrão roubado fica sem energia, a obra não tem o que fazer. Então peço encarecidamente que possa fazer isso aí. E avisando também, tinha um cronograma com o caminhão do micropavimento, né? Nós tínhamos feito um cronograma na cidade. Infelizmente o caminhão é só uma empresa que arruma. E a bomba injetora, se eu salvo me engano, e a máquina que faz o micropavimento lá dentro do caminhão teve um problema. E esse problema é só uma empresa. Ele vai ficar pronto no máximo em 15 dias. Então avisando o pessoal aí, que às vezes vai atrasar um pouquinho mais aonde eu anunciei que iria ser feito o micropavimento, para que não
Não fique preocupado que não vai fazer na tua região, né? Porque eu passei algumas localidades, algumas ruas para o pessoal, nas minhas redes sociais, em tudo, para que vai atrasar um pouquinho, mas que vai ser feito, tá? Esse caminhão provavelmente lá no meio da semana que vem já está em Rolândia e volta os trabalhos de sábado, domingo, para poder melhor atender o município de Rolândia. Senhor presidente, era o que eu tinha para o momento. Obrigado pela oportunidade. Ok, concedo a palavra ao vereador Andrezinho da Farmácia, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui nessa Paulinha, nossa grande amiga. Voltando aos trabalhos, saúdo todos aqui presentes nessa Casa de Leis e todos também que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, nessa tarde eu tenho pedido de informações e de providências. O pedido de providências 150 de 2024 solicito a notificação dos proprietários da instituição localizada na Avenida das Palmeiras, entre a Rua Croton e a Rua Goivos, para que regularize as calçadas em torno da mesma com a base do artigo 280 do Código de Postura do Município. Pedido da informação 178 de 2024, direcionada ao excelentíssimo senhor Nelson Fernando Padovani, deputado federal do Estado do Paraná, para que viabilize o envio de recursos financeiros ao município de Rolândia, com o fito de promover a construção de um centro de educação infantil, CEMEI, na região do conjunto habitacional São Fernando. Uma moção de congratulação, senhor presidente, também 020 de 2024, direcionada à atleta Cauane Rebeca Joaquim, pela excepcional conquista durante o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-20, disputado em Niterói, no Rio de Janeiro. Senhor presidente, hoje eu gostaria de falar também sobre umas situações que está acontecendo ali no PA. Temos que notar que o PA está fazendo um bom atendimento, até mesmo um atendimento a todos naquela região da Vila Oliveira e em torno ali. Estive conversando com a secretária, também com alguns médicos, a necessidade de colocar um pediatra. A gente sabe que muitas mães têm procurado um pediatra e no atendimento de urgência e emergência, e ali nós não temos. Em algumas cidades já existe, então estou conversando com a Érica e vendo uma possibilidade da gente tentar colocar um pediatra para atender também essa demanda de crianças. Também não poderia deixar aqui de saudar aqui os nossos servidores que estão aqui hoje também, a todos, boa tarde. Senhor presidente, também gostaria de falar que encaminhamos um projeto para o deputado Cobra Repórter, ali para o Nobre, um projeto com pista de caminhada, parquinhos, e também fazer uma adequação numa área verde que ali existe já. Nós temos ali, né, Ratulino, entrado com esse projeto e tenho certeza que vai fazer uma renovação para aquela área do Jardim Nobre, onde até mesmo eu, juntamente com a vereadora Janaína e também o executivo, conseguimos uma escola de 8 milhões ali, que vai ser uma escola que vai ser referência para as nossas cidades vizinhas. Senhor presidente, é só isso no momento. Muito obrigado. Ok, vereador. Nesse momento, concedo a palavra à vereadora Cristina Pieretti, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhora Boa tarde. vereadora, senhores vereadores, público presente, a Companhia do Bombeiros que nos acompanha na tarde de hoje, aos servidores da casa, obrigados aos servidores que nos atendem hoje, as pessoas que nos ouvem dos seus trabalhos ou das suas casas. Meu boa tarde, trago aqui as minhas matérias do dia.
eu tenho o requerimento número 185 de 2024, solicitando ao Conselho de Trânsito que faça melhorias nas confluências da Rua Santos Dumont, próximo à farmácia Droga Raia. Está difícil o estacionamento ali, as pessoas não conseguem virar adequadamente, porque estaciona carro bem na beirada da rotatória e as pessoas não conseguem estacionar ali e passar com seus veículos adequadamente. Um sempre tem que dar ré, o outro tem que ficar esperando. Então, estou pedindo para que a Prefeitura e o Conselho de Trânsito readequem aquele estacionamento ali da entrada da rotatória e reorganize a passagem de veículos. Também tenho 3 moções que serão lidas hoje. A vereadora Janaína também vai fazer as leituras. Através de um projeto da mesa diretora e da vereadora Janaína, nós vamos instituir a Galeria Lilás aqui na casa, né, vereadora? Então, eu e a vereadora achamos por bem, já que tivemos vereadoras que passaram antes de nós e que contribuíram e deixaram seus trabalhos, nós duas faremos moções a essas vereadoras que nos antecederam. Então, eu tenho a moção número 023 de 2024 à excelentíssima senhora Sabine Guisen, por meio da qual exaltamos a reconhecimento da sua significativa contribuição como vice-prefeita, vereadora, e prefeita interina e presidente da casa. E também nós teremos a moção 024 de 2024, a excelentíssima senhora Maria Luísa Miller, que foi a nossa primeira vereadora, e também a moção 025 de 2024, a excelentíssima senhora Edilene Grigel, que também foi a nossa vereadora e foi a propositora da lei da Procuradoria da Mulher, que tanto atende as mulheres do nosso município de hoje. Eu também tenho um voto de pesar, que é o voto de pesar 015 de 2024, aos familiares do senhor Ibrahim, que são muitos amigos do meu pai. O Dequeixe era muito conhecido na nossa cidade, trabalhou por muitos anos, conhece muita gente, esposo da professora Beatriz, a gente ficou muito triste no dia do seu falecimento. Então, as matérias são essas e eu tenho alguns assuntos para comentar no dia de hoje. Feliz por receber os bombeiros aqui nessa casa. Na semana passada, eu estive em reunião com o secretário de Desenvolvimento e tive acesso ao projeto e ao terreno que será doado aos senhores para a construção da nova sede de vocês. Então, os bombeiros daqui de Rolândia terão uma sede nova construída lá na nossa lugar onde está sendo construído vários prédios da saúde, que é no Cassato Maro, e tem um terreno reservado para a construção da companhia de vocês. Fiquei bem feliz com o projeto e com o terreno que será destinado à construção nova, para a nova companhia de vocês. A gente fica feliz por conseguir trabalhar por toda a nossa cidade, conseguir atender os bombeiros, o SAMU, o TEC, foram construídos com emenda aqui dessa Casa de Leis, e a gente fica feliz por atender os projetos de vocês também e saber que vocês terão numa localidade onde vocês podem trafegar com maior facilidade, que vai ser mais livre o trânsito dos veículos de vocês saindo ali daquela localidade onde será a nova sede dos bombeiros. Também conversei com o presidente na sexta-feira que a Procuradoria da Mulher teve serviços pesados a semana passada, né, presidente? A semana passada, infelizmente ou felizmente, porque as pessoas tiveram atendimento, nós atendemos 2 crianças vítimas de violência, menores de 7 anos, que foi encaminhada ao Ministério Público da Infância e Adolescência. Também atendemos 2 professoras, uma da rede municipal, vereadora, e uma da rede estadual, mulheres vítimas de violência aqui no nosso município. Então, a Procuradoria da Mulher tem atuado, tem atendido. Graças a Deus, nós temos uma rede de apoio para encaminhar essa mulher para todos os tipos de atendimento. E também atendemos funcionárias de empresa, de uma mesma empresa, é uma recidiva. Nós também já tínhamos atendido vítimas de assédio dessa empresa em 2022 e outras funcionárias da mesma empresa, com o mesmo chefe, voltaram a procurar essa Câmara na semana passada, nos relatando que foram assediadas pelo chefe. A gente fica muito triste pela recidiva da empresa, por ela não ter entendido que o chefe assedia as funcionárias do período noturno, e vai ser encaminhado, então, por essa Casa de Leis ao Ministério do Trabalho para que eles tomem as devidas providências. Também gostaria de falar que, na sexta-feira, eu visitei a rodoviária de Rolândia e que realmente a rodoviária precisa de reparos
Os banheiros estavam com um cheiro muito ruim, muito forte, principalmente o banheiro masculino está com vazamento e com odor muito forte. Então, é necessário fazer alguns reparos até que a reforma aconteça. Tem bancos quebrados, a parede está muito suja. Então, a gente precisa que o prefeito olhe para a rodoviária de Rolândia antes que comece a reforma, que pelo menos faça o reparo dos banheiros e do telhado ali da chuva, da entrada, que as pessoas estão tomando chuva para entrar na rodoviária. A gente pede para que o executivo faça isso. Vou conversar com o prefeito mais tarde para que ele resolva essa situação dos banheiros da rodoviária. A gente também tem muitas obras andando aqui no município, tem algumas que a gente tem encontrado dificuldade, como as emendas impositivas de alguns vereadores. A gente também vai pedir para que isso seja restabelecido os prazos e que seja feito. Vou dizer aqui que o trabalho de vereador, ele é diário. Todos os dias a gente atende muitas pessoas pelo telefone, ou pessoalmente, ou visitando os lugares. Nós aqui resolvemos problemas de pessoas, de lugares, de prédios, de entidades, de saúde. Então, o trabalho do vereador ele é constante. Mesmo que a população em geral, ou aqueles que são pré-candidatos não vejam que nós estamos trabalhando muito, nós resolvemos por dia muitos trabalhos, muitas pessoas nos procuram relatando problemas que tiveram ou no serviço de saúde, ou na infraestrutura, ou no serviço de trânsito, e a gente tem atendido com maior carinho todas essas pessoas que nos procuram pedindo ajuda, pedindo apoio, pedindo a solução de algum problema que é de nossa obrigação resolver. Além disso, tramitam aqui na Câmara vários projetos de leis e que muitas vezes nós temos que conversar, muitas vezes para a gente chegar num êxito desses projetos, porque o dom da conversa do parlamento, que é isso que a gente faz aqui, é que faz a gente entender se um projeto está certo ou está errado, se ele vai atender a população ou se ele não vai atender. Às vezes, numa primeira conversa, a gente conversa sobre um problema, mas aquele problema a gente não entendeu que talvez poderia melhorar ou não melhorar a vida de uma pessoa. Mas o parlamento ele serve para isso, para que a gente converse várias vezes, para que a gente estude, para que a gente verifique todos os documentos e entenda que aquela ação que nós vamos fazer aqui é o que faz a diferença da população lá fora na rua. É para isso que nós estamos aqui, para resolver o problema de cada uma das pessoas que nos procura. E temos feito isso, tenho entendimento que não só eu, vereadora Cristina, mas como todos os vereadores que estão sentados aqui, cada um deles atende um monte de pessoa por dia. E a gente resolve os problemas dessas pessoas. E isso nos deixa felizes, porque esse é o nosso trabalho, o trabalho de resolver os problemas das pessoas. Eu também estive presente no mutirão de saúde que nós tivemos na Secretaria de Saúde na sexta-feira. Sou uma das pessoas, vereador Rodrigo, dessas 140 pessoas que tomou vacina, eu sou uma das pessoas que tomei vacina, que estou nessa lista aí. A gente fica feliz com o mutirão de saúde. A gente está tendo algumas reclamações sobre o Oftalon, porque ele não abriu ainda, mas esse não é mais um problema que é da Casa de Leis ou do município, esse é um problema que o Estado precisa resolver, e nem é um problema, é o CNPJ da empresa que a Receita Federal precisa liberar para que o Estado libere a instalação do Oftalon lá. A gente acha que vai mais uns 40 dias, ou um pouco mais, ou um pouco menos, para a instalação do Oftalon lá aqui em Rolândia, mas a tramitação do projeto está acontecendo, a tramitação da documentação está acontecendo. Talvez ela não seja no tempo que a população entenda que tenha que ser. E a gente entende que a população fica aflita com isso, mas ela é no tempo que a nossa legislação exija que seja. Nós temos leis e as leis precisam ser cumpridas para que nós não façamos coisas erradas. Então, se a Receita Federal pede 30 dias para entregar o CNPJ, nós precisamos aguardar os 30 dias para entregar o CNPJ. Se o alvará do Estado pede 30 dias para liberar o alvará do Estado do prédio para a instalação da clínica, nós precisamos aguardar os 30 dias para a liberação e instalação e a fiscalização do Estado no prédio.
Se precisa de 30 dias para a publicação do convênio, para ver se alguém reclama esse convênio, se está tudo certo para os pareceres jurídicos, nós precisamos aguardar os 30 dias dos pareceres para que a instalação do prédio seja feita. Então, embora a gente entenda que a população está ansiosa e que precise do prédio do Oftalon aqui em Rolândia, que é um sonho, que era intangível e agora já é um sonho real, a gente precisa esperar que cumprir os prazos da lei. Nós não podemos fazer nada em que a lei, atropelar a lei, porque depois a gente responde por isso, o prefeito responde por isso, então estamos fazendo da forma mais adequada possível para que a gente atenda a população, mas para que também as exigências da lei sejam cumpridas por todos nós. Era só para o momento, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Nesse momento, concedo a palavra ao vereador Guilherme Springenberg, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. Boa tarde a todos os servidores desta casa, a quem nos acompanha também pela internet. Boa tarde a todos que estão presentes, em especial os meus amigos do Corpo de Bombeiros de Rolândia. E eu tenho a tranquilidade de chamá-los de amigo porque frequento o quartel do Corpo de Bombeiros de Rolândia há anos, há muitos anos. E continuo frequentando ainda pelo ofício da profissão de jornalista. Todos os dias, toda semana, estou lá no quartel para poder gravar reportagem com os senhores e, portanto, quero aqui externar a minha profunda admiração pelo trabalho dos senhores e das senhoras, em especial a senhora Ana Rafa, que é a primeira soldado bombeiro militar do Corpo de Bombeiros de Rolândia em 29 anos de história. Estive lá no quartel entregando uma singela moção de congratulações pelo feito. Vai ficar para a história, viu, soldado Ana Rafa, Ana Rafaela. É um prazer tê-los aqui. Bom, eu quero até pegar um gancho no que a vereadora Cristina falou a respeito da nova sede do Corpo de Bombeiros. Isso a gente pretende que seja de fato uma realidade, mas eu também quero aqui publicamente dizer o que já disse para o Tenente Amaral, que nós estamos brigando no bom sentido, dialogando com a Prefeitura para que ela faça o projeto do convênio dos recursos arrecadados com o FUNREBOM na época que nós tínhamos o FUNREBOM em Rolândia. Nós não sabemos exatamente em que momento a nova sede vai ser construída. E também não podemos permitir que os bombeiros que fazem um trabalho excepcionalíssimo, extraordinário de salvamento de vidas, fiquem numa estrutura que precisa de adequações, de melhorias elétricas, estruturais, como nós temos aqui. Nós precisamos de que aquele local que aloca hoje o Corpo de Bombeiros seja reformado. Para quem não sabe, o prédio é da Prefeitura, mas o recurso foi arrecadado durante um bom tempo para o Corpo de Bombeiros. E esse recurso ainda se encontra na Prefeitura. Então cabe à Prefeitura, cabe ao prefeito, cabe à Prefeitura Municipal fazer simplesmente o projeto para que a gente aprove o convênio de repasse desse recurso mediante um plano de trabalho que vai ser feito pela guarnição para que a infraestrutura que eles têm ali possa ser modificada. Eles merecem. E nós estamos lutando para isso. Eu, inclusive, Tenente Amaral, como disse ao senhor, fiz um pedido de informação, ainda não foi respondido pelo Poder Executivo, mas isso não significa que nós deixamos este assunto de lado. Vamos continuar e publicamente está aqui a minha fala a respeito disso. Quero aproveitar também a presença do Corpo de Bombeiros, que faz um trabalho que não se discute de tão excepcional que é, para lembrar, e quero aqui chamar a atenção de todos que nos acompanham pela internet, todos que estão aqui nesta casa hoje, de que no dia 30 de outubro do ano passado, eu fiz aqui um pronunciamento a respeito de um acidente gravíssimo que nós tivemos na PR-170 entre Rolândia e São Martinho. Dia 30 de outubro, vereador Sandro, o senhor que é de São Martinho sabe perfeitamente do que eu estou dizendo. Naquela oportunidade,
2 pessoas morreram, o pai e a mãe, um casal que deixou, salvo o melhor juízo, 2 ou 3 filhos, e não vai poder criá-los, porque eles infelizmente morreram em um acidente grave. Eles estavam de moto naquele trecho entre Rolândia e São Martinho. Dia 30 de outubro eu fiz um pronunciamento aqui e cobrei as autoridades estaduais, porque infelizmente não cabe a nós, legisladores, e muito menos ao Poder Executivo, fazer nenhum tipo de melhoria naquele trecho. Cobrei o governo do estado do Paraná e os nossos deputados estaduais por melhorias naquele trecho. Nada aconteceu. Não vi e nem ouvi nenhuma menção a respeito de melhorias neste trecho. Na última quarta-feira, dia 12 de junho, eu estive no mesmo local, no mesmo trecho, por volta de 10h30 da noite, e fui o último a sair do local por volta de quase 1 da manhã. Inclusive peguei uma faringite porque fiquei no frio, estava sem blusa, acompanhando o trabalho de resgate dos bombeiros e do SAMU, que acabou ali, infelizmente, na morte de 4 pessoas. 2 de Porecatu e 2 de Jaguapitã. Entre as vítimas, um bebê de 1 ano e 6 meses. Aí você pode me dizer, Guilherme, mas aquele acidente foi pura imprudência do motorista. Sem dúvida que foi. O velocímetro do carro travou, Tenente Amaral e demais bombeiros, em 160 km por hora. Eu estava lá, eu vi com os meus olhos. É inadmissível que alguém corra naquele trecho do jeito que correu. Mas é mais inadmissível ainda que este trecho seja inseguro como é. E os senhores que estão aqui sabem perfeitamente do que eu estou dizendo. Vereador Sandro, que faz o trajeto Rolândia-São Martinho praticamente todos os dias, sabe perfeitamente, e todos os vereadores aqui sabem também. É um trecho de pista simples, é um trecho praticamente sem acostamento, é um trecho praticamente sem iluminação. Repito, Guilherme, mas e aí? E a imprudência dos motoristas? Isso sempre vai existir. Mas é por isso que aqui eu uso este espaço de fala importante para mais uma vez cobrar o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, todos os deputados estaduais que representam a nossa região, todos, sem exceção, inclusive aquele que eu represento em Rolândia, que é o deputado estadual Tiago Amaral, e os demais, para que nós tenhamos, neste trecho, que liga Rolândia a São Martinho, Rolândia a Jaguapitã, Rolândia a Florestópolis, Rolândia a Centenário do Sul, melhorias significativas, em especial daqui até São Martinho, que nós tenhamos pelo menos uma divisão de pista com o New Jersey instalado no meio da pista, que é aquela mureta, para quem não sabe, ou no mínimo a construção de uma terceira pista, acostamento, iluminação. Se nós tivéssemos neste trecho, senhoras e senhores, que liga Rolândia a São Martinho, as 2 pessoas que morreram no ano passado, fora todas as outras que eu já citei aqui, certamente estariam vivas hoje. Se nós tivéssemos uma rodovia segura, iluminada, decente, como merece quem passa por ali, aquelas 4 pessoas que morreram na última quarta-feira estariam vivas, em especial aquele bebezinho de 1 ano e 6 meses, que não vai ter oportunidade de aprender a falar, de ir para a escolinha, de conviver com os pais, de fazer faculdade, de constituir a própria família e de ter uma história, porque ele morreu, infelizmente, por imprudência do pai dele, um irresponsável, um moleque ao trânsito, que estava ali a 160 km por hora, ou menos, mas o velocímetro travou, como eu disse aqui, e fez uma ultrapassagem proibida. Mas se nós tivéssemos ali uma rodovia com o New Jersey, com a pista dividida ao meio, como nós temos aqui na saída para Cambé e para Londrina, se nós tivéssemos uma pista iluminada, se nós tivéssemos uma pista decente, nós não teríamos tido as 4 mortes que tivemos na semana passada e todas as outras que nós já registramos aqui ao longo desses anos. Os bombeiros estão aqui e sabem muito bem. Eles podem afirmar o que eu estou dizendo, que aquele trecho é extremamente perigoso. E praticamente toda semana eles estão lá. E eu espero que esse vídeo chegue até o governador do estado do Paraná. Vereador Sandro,
salvo o melhor juízo, eu já vou dar o tempo de fala do senhor, são 17 quilômetros daqui até lá? 14 quilômetros? 14 quilômetros, senhores. Quanto custa isso para o governo do estado do Paraná? 14 quilômetros, sem contar o contorno norte, que liga a BR-170, a BR-369, que é outro carreador, que também já registrou mortes e foi palco de inúmeros assassinatos no trânsito. Quanto custa isso para um governo como o do estado do Paraná? Não custa nada. Quanto custa uma vida? Uma vida não tem preço. Eu quero aqui deixar, e eu vim para esta sessão para falar exatamente isso, porque eu estive lá e vi que todas as pessoas que morreram ali poderiam estar vivas hoje. E elas poderiam estar hoje vivas se o governo do estado do Paraná olhasse para esta região. E detalhe, quem vai para São Martinho, esse trecho não é só para pessoas que vão para São Martinho, que vão para Jaguapitã, que vão até para Prado Ferreira, Centenário do Sul, que vão até para o interior de São Paulo e que passam por ali, pessoas que saem desses municípios e vão até Londrina no Cismepar, estudam na Universidade Estadual de Londrina. Quantas pessoas não passam por ali na 170 e na 323 e correm risco de morte todos os dias? Fica aqui o meu desabafo, que não é só meu, é de uma grande população desta região que precisa e merece uma rodovia segura. Vereador Sandro, o senhor como morador de São Martinho, a fala do senhor. Obrigado, Guilherme. Guilherme, já encaminhei vários documentos ao DR, ao deputado Cobra, ao deputado Tercílio, ao Thiago Amaral, que eles têm muitos votos nessa região aí. Documento também a Vempar, né, dos vereadores para frente aí. Documento às cidades da frente, que no momento eles dependem da PR-170 para estar vindo até Londrina, para criar uma força para pedir isso aí. Pedir a terceira faixa, duplicação, melhorias, mas não tivemos resultado ainda. Mas vamos reforçar, vamos fazer em conjunto uma ação aí para fortalecer esse pedido aí. Positivo, vereador. O documento é o que não falta. Vereador Vilmar, fala. Vereador Guilherme, faço das suas palavras a minha. Ali na Morada do Sol, um perigo, né? Legisladores passados que aprovaram aquele loteamento do lado do contorno, quando é feito um contorno, é justamente para tirar a população do perigo. Mas pedimos encarecidamente, deputado Cobra, demais deputados estaduais, porque ali principalmente nos predinhos, ali na Morada do Sol, esse vereador, acho que já todos os vereadores já encarecidamente, já foi Curitiba, a todos os deputados já pediram. De novo estamos pedindo, deputados da nossa região, no mínimo, como o vereador falou, no mínimo, área de estacionamento, para encostar, para poder entrar dentro dos jardins. No mínimo isso, o governo tem que fazer. Então vamos brigar, né, Guilherme? Obrigado, vereadores. Senhor presidente, eu encerro a minha fala, então, fazendo esse desabafo em nome de toda a população, e espero que esse pronunciamento, esse vídeo chegue até as mãos do governador Ratinho Júnior, porque até mesmo os bombeiros que estão aqui correm risco de morte quando deslocam em alta velocidade para atender vítimas de acidente naquele local. Obrigado a todos. Nesse momento, concedo a palavra ao vereador Isaac Altino, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Obrigado, presidente. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores desse legislativo, servidores do executivo, toda a corporação do Corpo de Bombeiro, sejam bem-vindos, nossos munícipes, quem nos acompanha também pela rede social, boa tarde a todos. Hoje nessa sessão tem alguns pedidos de informações, votos de pesar. Inicio com o pedido de informação 186 de 2024. Nesse pedido estou solicitando ao chefe do Executivo Municipal para que, em conformidade com o artigo 78 da Lei Orgânica do Município, encaminhe para essa Casa de Leis informações sobre projetos esportivos que visem disponibilizar aos alunos e famílias hipossuficientes ou em situação de vulnerabilidade social que estão matriculados na rede municipal de ensino, espaços na grade curricular e na prática de modalidades esportivas, como futebol, tênis, beach tênis, enfim, todas as modalidades. Então quero que ele mande isso para nós, caso não tenha, no caso de inexistência desses projetos,
estou solicitando ao setor competente para que proceda a estudos para atingir essa finalidade. Esse pedido de informação baseia-se em vários questionamentos da população, segundo o qual a Secretaria Municipal de Esportes está muito aquém das suas responsabilidades. Então, estou solicitando isso ao chefe do Executivo, e assim que o Executivo me mandar essas informações, repassarei a todos os munícipes. Também nesse dia tem o pedido de informação 187 de 2024, também ao chefe do Executivo Municipal. Estou solicitando para que ele encaminhe essa Casa de Leis informações detalhadas sobre o andamento dos trabalhos da Comissão de Sindicância, constituída pelo Decreto 145 de 2024, e também deve ser direcionado a seguintes pontos: o relatório do andamento, o resumo detalhado dessas atividades realizadas até o presente momento pela Comissão de Sindicância, incluindo reuniões, deliberações e qualquer outros procedimentos relevantes, solicitando também cópia integral completa de todos os documentos da referida sindicância, registros relacionados à sindicância, conforme estabelecido no Decreto 145. A justificativa desse pedido de informação é que esse Decreto 145 constituiu uma comissão de sindicância no final do mês de abril. Já estamos no mês de junho e até o presente momento a gente não teve nenhuma notícia sobre o andamento desta sindicância. Fui questionado por alguns munícipes, então estamos solicitando ao chefe do Executivo para que encaminhe para esse Poder Legislativo, para que nós possamos tomar as devidas providências. E também tenho pedido o voto de pesar, número 14 de 2024, que é aos familiares do senhor Leonel Mancini, pelo seu passamento ocorrido no dia 10 de junho do corrente ano, aos 70 anos. Minha solidariedade a todos os familiares. Era isso, presidente. Obrigado. Ok, concedo a palavra à vereadora, professora Janaína Benelli, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Obrigada, senhor presidente. Reitero meu boa tarde a todos e venho aqui dizer que eu tenho 2 pedidos de informações. O primeiro de número 180 de 2024 ao chefe do Executivo Municipal para que, após deliberação da Secretaria Municipal de Educação, encaminhe e esclareça a esta Casa de Leis informações a respeito do número de exemplares adquiridos pela administração municipal da empresa responsável, assim como informações dos valores totais e individuais do material didático, apostilas, que relata a história de Rolândia entregue aos alunos da rede municipal. Pedido de informação, número 181, ao chefe do Executivo Municipal para que, após deliberação da Secretaria Municipal de Administração, encaminhe a esta Casa de Leis informações a respeito da varrição das vias públicas no Jardim Vale Verde, indicando quais ruas são contempladas, qual o cronograma de varrição, solicito também a cópia do contrato e quais bairros do município são contemplados, além dos respectivos empenhos relacionados no ano de 2023. Moção de congratulação 021, a excelentíssima senhora Eneide Uz, como a vereadora Cristina já salientou, exaltamos e reconhecemos sua significativa contribuição como vereadora. Diante disto, recebendo destaque na Galeria Lilás, enquanto integrou o Poder Legislativo de Rolândia. Esta é uma demonstração pública desta Casa de Leis por seu trabalho e pela participação feminina no Poder Legislativo. Em coautoria, assina a vereadora Cristina e também a excelentíssima senhora Maria do Carmo Ferro Campiolo. Exaltamos o mesmo reconhecimento. E peço a todos, todos estão convidados para virem prestigiar essa linda homenagem que será no dia 25/6, a inauguração da Galeria Lilás, essas congratulações para essas mulheres tão especiais que representaram também
a bancada feminina aqui nessa Casa de Leis e que esperamos que seja aumentada, né, aumentado o número de mulheres representando a cidade de Rolândia na próxima legislatura. E para isso, elas serão homenageadas. Então, está aí o convite a todos vocês, dia 25, aqui às 19 horas, na nossa Casa de Leis. Era só isso, presidente. Obrigado, vereadora. Concedo a palavra ao vereador Ratolino. Dispõe de um tempo de até 15 minutos. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras vereadoras, vereadores, o público presente, em especial hoje ao Corpo de Bombeiros, né? Aí, em nome do Tenente Amaral, a toda a companhia, o Beloso, sempre tem conversado com o Beloso, né? A gente tem sempre frequentado lá também. Agora, por esses tempos, agora a gente quase não tem ido lá, né, Beloso? Por esses dias, mas a gente já trabalhou muito junto aí, e eu quero parabenizar, né, a toda a companhia, a todo o Corpo de Bombeiro, Tenente Adriano, parabéns aí, né, pelo trabalho junto com a companhia. Eu até peço perdão para vocês, eu tinha feito aqui uma moção para vocês, uns dias atrás, e eu já vou aproveitar, né, que vocês estão aqui hoje junto com a gente, e eu vou, daqui a pouquinho, eu vou entregar aí para o tenente aí, junto com a companhia, essa moção. O vereador que no uso das suas atribuições legais e regimentais requer à mesa, uma vez ouvido o douto plenário, as demais formalidades regimentais, o envio de moção de congratulações ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Paraná, em especial a terceira agrupamento de bombeiros do município de Rolândia, pelos trabalhos prestados em prol das famílias desalojadas e enlutadas do estado do Rio Grande do Sul. Essa homenagem representa um singelo ato de reconhecimento aos nossos bombeiros e se estende a todos os policiais e a população que mostrou solidária diante do desastre. Assina o vereador Ratolino. Quero deixar aqui para vocês o meu carinho, sabe? O meu agradecimento. Deus, ele sabe de todas as coisas, e vocês têm feito um belíssimo trabalho, e a população, nós tem admirado muito o trabalho de vocês, né? E eu, juntamente com o vereador André, estava em viagem, a trabalho, e a gente sofreu um acidente, onde bombeiros, o SAMU, o pessoal foi lá resgatar a gente, né? Costumo falar que nós temos uma nova data de vida, o milagre de Deus aconteceu na nossa vida, Deus colocou a mão e fez um milagre, onde nesse acidente um caminhão desgovernado, né, bateu na gente, nós estávamos na fila do Sigpare, bateu na gente, jogando a gente uns 30 metros ali de onde a gente estava, matando o pessoal da frente, e a gente acordou depois já com os bombeiros, o SAMU e o pessoal todo ali fazendo os trabalhos com a gente. Então a gente só tem mesmo que agradecer o trabalho de vocês, o trabalho que vocês fazem, que Deus possa estar dando muita saúde para vocês, sabe? A gente fica muito feliz de hoje, né, André? Estava falando agora há pouquinho, de ver vocês aqui, todos aqui. Eu fico muito feliz, e que Deus proteja vocês aí na luta, na caminhada. E daqui a pouquinho eu entrego aqui essa simples e singela aqui, moção para vocês. Tá ok? Muito obrigado, Deus abençoe. É isso que eu tinha para o momento, senhor presidente. Obrigado, vereador Ratolino. Nesse momento, farei uso da palavra, um período de até 15 minutos. Inicialmente, quero agradecer a presença de todos, em especial o Tenente Amaral, meu amigo, Tenente Barrocas, faz presente, Capitão Oelich, desculpe se eu errei aqui. Então, é um prazer ter todo o Corpo Bombeiro, Miquelete, nossos amigos todos aqui, é um prazer tê-los aqui, profissionais da saúde, né? Um prazer ter vocês aqui. Tenho certeza que vocês estão vindo através de uma justiça, né, quanto ao seu trabalho. Já chegou aqui na Câmara, fizemos a leitura e está tramitando na casa esse projeto de vocês, tá? Também quero cumprimentar a Zoinho, sua esposa, prazer tê-lo aqui, Sueli Beccari, Maria, enfim, Academia Eros, prazer tê-los aqui. Enfim, todos que fazem presente, a Cláudia, Carla, prazer ter todos vocês aqui. Muito bem, eu tenho
alguns assuntos a falar. Primeiramente, um projeto de lei ordinária 041/2024, denomina logradouro público na residencial Lisboa. Tem um projeto de resolução 02, regulamenta a utilização dos espaços da Câmara Municipal de Rolândia para terceiros e da outras providências. Temos alguns pedidos de providência, 152/2024, solicito que seja encaminhado, destinado um veículo para o PROCON do nosso município, estamos solicitando inclusive também ao deputado Cobra. Temos 153, solicita a construção de uma calçada e passeio público no viveiro municipal. 154, solicita a adequação de vagas em frente ao Banco do Brasil. 155, solicita a construção de um lar de idosos. Pedidos de informação, 169, ao Executivo Municipal para que encaminhe as leis, informações sobre a existência de projeto que vise promover a implantação de cobertura na quadra esportiva situado na Vila Oliveira. 170, ao chefe do Executivo Municipal para que encaminhe essa casa de leis, informações acerca da prestação de contas referentes às atividades investidas realizadas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Estamos aí convidando o secretário Horácio, o ex-secretário. 175, a Companhia de Saneamento do Paraná, para que encaminhe essa casa de leis, informações a respeito da existência de projeto que vise contemplar uma rede coletora de esgoto sanitário no Jardim Europa. 182, a mesa diretora dessa casa de leis, para que convide o senhor Gerson Luiz Belo Júnior, diretor do PROCON. Estive conversando com ele essa semana. Vários direitos do cidadão ele vai estar esclarecendo nessa casa de leis. Requerimento 183 ao Conselho Municipal de Trânsito para que realize estudos o mais breve possível, visando promover a substituição de vagas de vendedor ambulante ali em frente ao Banco Santander. Gostaria de só informar a todos a presença também do Corpo de Bombeiros nessa casa de leis. Há cerca de uns 15 a 20 dias atrás, eu ouvi o Tenente Amaral falar do seu feito, do seu trabalho no Rio Grande do Sul. Então, temos aí um herói na nossa cidade, salvou vidas, e hoje ele vai usar a tribuna, e por isso até que o Corpo de Bombeiros está aqui para dar um relato do que foi, do que ele viu e viveu naqueles dias lá no Rio Grande do Sul, e tenho certeza que a população de Rolândia tem ajudado muito, né? Ele comentava, muitos caminhões foram para lá, então ele vai relatar um pouquinho do que ele viu, né? Do que pode ser feito para as pessoas lá. Também quero falar o seguinte, na última sexta-feira, levando meu filho para a escola, me deparei com o semáforo ali na Rua Dom Pedro, em frente à Filpar, e notei que não saía do vermelho. Logo encaminhei o pedido ao secretário Lucinei, só que ele me relatou que aquele semáforo pertence a Rumo. Eu achei um absurdo, né? Dentro da nossa cidade, ficou um dia inteiro o sinal no vermelho, a população sendo travada, né? Não podendo prosseguir, né? Quem não sabia ficava na fila ali 40 minutos ou mais, porque não sabia do que estava acontecendo naquele semáforo. E aí fui verificar com o secretário, ele me disse que o município não tinha poder de mexer naquele semáforo porque era da Rumo. Eu achei um absurdo, está dentro da cidade, eles colocaram aquilo lá e não deram nenhuma assistência. Então aí vai nossa moção de repúdio quanto àquele semáforo, porque não é possível que o município não tenha poder em poder arrumar quando precisa e deixa a população o dia todo no vermelho sem poder passar. Falando um pouquinho também do que disse o nosso vereador Guilherme sobre a PR-170, desde o meu início do mandato, a gente pode perceber e pode verificar a quantidade de documentos, não só por mim, por todos os vereadores, quanto essa distância de 14 quilômetros até São Martinho, pelo menos, o que é de pessoas que já perderam a vida, tiveram as suas vidas ceifadas por conta de uma pista simples, né? Sem contar, vereador Sandro, as pessoas que moram ali no Bartira, que às vezes tem que entrar pela BR ou entrar pelo distrito, tem que perder ali quase 1 hora, 40 minutos para tentar conseguir passar. Ali a coisa é bem complicada. Então, também temos vários pedidos, vereador Guilherme, lá naquela região, mas precisamos aí dos nossos deputados, que arregassem as mangas, porque não dá mais. Não podemos perder mais vida daquela forma, de maneira nenhuma. E de nenhuma forma, né? Lógico. Mas nós queremos aí oferecer segurança para a nossa população. Muito bem, daremos prosseguimento à sessão. Agora eu concedo a palavra, respeitando o artigo 143, à vereadora Cristina, que dispõe de um tempo de até 5 minutos.
Posso usar a tribuna, senhor presidente? Autorizado. Reitero meu boa tarde a todos. Agora volto à tribuna como líder do nosso prefeito e venho trazer algumas boas notícias. Como o vereador Vilmar relatou, a tão esperada obra do Lago São Fernando começou hoje. E não começou hoje porque é tempo de política, vereador Vilmar. Começou hoje porque nós tínhamos algumas leis que precisávamos aprovar nessa casa de lei para que o recurso chegava. E também porque um dos recursos que será utilizado na obra do Lago São Fernando tinha sido bloqueada o ano passado pelo Ministério Público Federal por conta de eleição do governador, eleição estadual e eleição de presidente. Então, quando há esse tipo de eleição, os recursos ficam bloqueados e não podem ser transferidos por motivos eleitorais e não por motivos que nós deixamos para fazer no último ano. É importante que a população entenda que nós seguimos rigorosamente o que diz a legislação e que se o Ministério Público Federal entendeu que o recurso não podia ser usado naquele momento e que pode ser utilizado esse ano, vereador André, é assim que nós devemos fazer. A gente segue rigorosamente a lei. Hoje também começou a tão esperada obra da Escolinha do 10. Então, a escola do quilômetro 10 também está sendo reformada, vai atender, vereador Sandro, os agricultores daquela região, que poderá fazer feiras com os seus produtos agrícolas todos os fins de semana lá na escolinha do 10. E a gente agradece, o prefeito agradece a parceria com os deputados estaduais que nos mandaram emenda para essas obras no nosso município. Também queria dizer que o caminhão do micropavimento realmente não está funcionando, mas a licitação dos 12 milhões em asfaltos começa também a entrar em operação. As ruas já estão sendo selecionadas e em breve teremos mais uma leva de pavimentação asfáltica de 12 milhões de reais no nosso município. Como eu também já disse no nosso discurso, nosso prefeito separou com muito carinho um terreno para a construção da nova sede do Bombeiro. O projeto já está sendo preparado e o recurso também já está sendo guardado para essa construção. Nosso prefeito tem feito uma boa gestão econômica no nosso município e toda obra que ele se propõe a fazer é guardado num fundo recurso para a construção daquela obra. Então, a obra do Bombeiros vai sair do papel, já está tramitando os processos dentro da Prefeitura de Rolândia. O prefeito também agradece a todos os vereadores que vão aprovar em breve a LDO do município. Foi feita uma audiência pública aqui na casa da aprovação da LDO e a gente tem olhado com muito carinho ao orçamento do nosso município. O vereador Isaac presidiu a sessão da audiência de tributação do novo orçamento do município. Vamos aprovar a LDO, a LOA a gente aprova até o dia 30 de dezembro, e o prefeito queria pedir apoio de todos os vereadores na aprovação da LDO, senhor presidente. Também teremos alguns projetos importantes que vão tramitar aqui na casa na próxima semana. Tenho certeza que vai haver um bom debate dos vereadores em relação aos projetos que estão em tramitação e a gente espera, o Executivo espera que todos os vereadores entendam que os projetos são bons para o nosso município. Ou talvez que, se houver debate, o prefeito está pronto para responder todos os processos. Era só para o momento. Permite a palavra, vereador? Permite a palavra? Tem um minuto aí. Sim, só deixar o meu carinho, meu abraço pro Zoinho, pra esposa dele. Perdoa, Zoinho. Eu não... Obrigado. Você sabe o quanto isso é importante da minha vida, meu irmão. Deus abençoe, viu? Obrigada. Obrigado. Muito bem. Daremos sequência à sessão nesse momento para a discussão das preposições e dos projetos. Eu solicito à vereadora Janaína que faça a leitura da ordem do dia. Matérias da ordem do dia. Em única discussão e votação, emenda aditiva número 01, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei ordinária 01/2024, súmula, acrescenta dispositivo ao PL 01 de 2024. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária 01 de 2024, de autoria do vereador Rodrigão, súmula.
institui o programa Composta Rolândia, de incentivo à prática de compostagem de resíduos orgânicos em domicílios, escolas, instituições públicas ou privadas e condomínios residenciais do município de Rolândia. Em única discussão e votação, os pedidos de informações do vereador Andrezinho da Farmácia, número 178 de 2024, da vereadora Cristina Peretti, 185 de 2024, do vereador Isaac Altino, 186 e 187 de 2024, dessa vereadora, 180 e 181 de 2024, do vereador Reginaldo Silva, 169, 170, 175, 181 e 183 de 2024, do vereador Rodrigão, 184 de 2024, do vereador Sandro Leonardi, 179 de 2024. Em única discussão e votação, as moções de congratulações do vereador Andrezinho da Farmácia, 020 de 2024, das vereadoras Cristina Peretti, professora Janaína Benelli, 023, 024 e 025 de 2024, das vereadoras professora Janaína Benelli e Cristina Peretti, números 021 e 022 de 2024, do vereador Vilmar Boy, 019 de 2024. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, secretária. Muito bem. Em única discussão e votação, a emenda aditiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Mas antes de colocá-lo em discussão, eu solicito à secretária que faça a leitura dos referidos pareceres. Senhor presidente, Sim. eu peço a dispensa da leitura dos pareceres da emenda aditiva número 1, de autoria da Comissão Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei Ordinário número 1 de 2024 e o Projeto de Lei Ordinário 1 de 2024, senhor presidente, pois foi amplamente discutido nas reuniões da comissão. Ok. A pedido do vereador Andrezinho, coloco em apreciação do plenário a dispensa dos referidos pareceres. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a dispensa dos pareceres. Então eu coloco em discussão a emenda aditiva número 1, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, para Sim. que a população entenda, né, o que é o projeto, essa parte da emenda, sempre quando há alguma correção de texto ou de contexto, a Câmara faz emendas aos projetos. Então, nesse projeto do vereador Rodrigo, que a gente vai discutir logo posterior, a emenda que está sugerida no projeto, ou que vai ser acrescentada ao projeto, é uma emenda que determina que o Executivo Municipal regulamente o projeto de lei que o vereador Rodrigo fez. Então, o vereador fez o projeto de lei, mas a regulamentação, o funcionamento desse projeto é feito através de decreto pelo Executivo Municipal. Era só para o momento, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando em pé. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária 01/2024, de autoria do vereador Rodrigão. Súmula. Institui o programa Composta Rolândia, de incentivo à prática de compostagem de resíduos orgânicos e domiciliares, escolas e instituições públicas. Coloco em discussão. Senhor presidente, Pois não, vereador? mais uma vez quero renovar aí o meu boa tarde a todos que estão aqui. A corporação, logo eles vão estar recebendo uma moção e, claro, eu vou comentar um pouco o trabalho de vocês em nosso município de Rolândia. Agradecer a minha amiga Marisleia e seu esposo Zoinho, proprietária da Academia Era, junto com a sua equipe que está ali também. Vocês querem deixar o corpinho bonito aí, procura a Academia Era. Senhor presidente, esse projeto é um projeto muito importante no nosso município de Rolândia. Eu peço o apoio dos nossos nobres pares aqui nessa Casa de Lei, que é um projeto que propõe a promoção de compostagem no município de Rolândia. Além dos pontos já mencionados, o projeto permite acrescentar alguns argumentos que reforçam a importância dessa medida. Primeiro, redução de resíduos em aterros sanitários. A compostagem desvia resíduos orgânicos nos aterros, aliviando a pressão sobre esses locais, prolongando sua vida útil. Isso é crucial, considerando que o Brasil enfrenta desafios na gestão de resíduos sólidos. Segundo ponto, efeito positivo no meio ambiente. A evitar decomposição em aterros, a compostagem reduz a emissão de gás, um potente contribuinte para o aquecimento global. Além disso, protege os lençóis freáticos e solos de contaminação por resíduos orgânicos. Ponto 3. Economia
financeira. A diminuição de transporte de resíduos para aterros resulta em economia de recursos públicos. Ponto 4. Adubo de qualidade para agricultura e jardinagem. O composto orgânico gerado pela compostagem enriquece o solo, melhorando a sua estrutura e fertilidade. Isso beneficia a agricultura local, bem como parques e jardins públicos. Ponto 5. Saúde pública e bem-estar. A redução do mau cheiro proveniente do lixo doméstico e a diminuição da presença de insetos contribuem para um ambiente mais saudável e agradável mais agradável para os cidadãos. Portanto, apoiar esse projeto, estaremos não apenas cuidando do meio ambiente, mas também promovendo o bem-estar da nossa comunidade e se tornando uma cidade mais sustentável. Eu conto aí com o apoio dos nobres pares e vereadores e agradeço aí, senhor presidente, pela atenção. Senhor presidente? Pois não, vereador? Vereador Rodrigo, todos os projetos que são para agregar valor ao nosso meio ambiente, eu vejo com muitos bons olhos. Cuidar do meio ambiente não é uma tarefa fácil. Eu tenho um jardim grande na minha casa. Eu preciso rastelar o meu jardim toda semana. Eu preciso cuidar, além de contratar um jardineiro, eu também preciso cuidar do meu jardim. Quando eu tiro a água da máquina de lavar, a água da minha máquina de lavar, ela é guardada em 2 galões que eu uso para a limpeza das calçadas da minha casa. Ou para retornar na máquina e lavar pano de chão, lavar tapetes. Então, dá trabalho. E a gente sabe que o seu trabalho vai dar trabalho ao Executivo Municipal. Mas eu penso que se o Executivo Municipal não começa com ações ambientais, a população também não vai fazer depois, porque não há exemplo para fazer. Eu espero, sim, que o projeto que o senhor está fazendo hoje seja implementado pelo Executivo. Mesmo que demore um pouco, porque tem que montar equipe, tem que comprar as favozinhos de compostagem, mas todas as escolas e a nossa central de merenda, principalmente, produz. A gente está vendo uma central de merendas que trabalha com frutas e verduras que são entregues ao município pelos nossos pequenos agricultores. E como não devolver isso em adubo para nossas praças municipais, para as nossas populações que precisam de alguma pequena de doação para suas hortas dentro de casa? Penso que é um projeto que, ao longo do tempo, vai gerar economia para os nossos aterros municipais. Então, eu parabenizo de coração o seu projeto. Penso que há necessidade de implantar isso, sim, e gostaria mesmo que fosse implementado pelo Executivo. Parabéns e pode contar com o meu apoio, vereador. Era só. Agradeço. Obrigado, vereador. Parabéns pelo projeto. Agora eu coloco o projeto em votação 01/2024 para apreciação dos nobres vereadores. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, os pedidos de informação do vereador Andrezinho da Farmácia, 178/2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Da vereadora Cristina, 185/2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Vereador Isaac Altino, 186 e 187/2024. Coloca em discussão. Presidente, se me permite rapidamente, especificamente ao pedido de informação 87. Certo. Estou solicitando cópia aqui de todo o processo de sindicância, né, referente àquele caso do Miltinho, né? A gente saiu em vários meios de comunicação, foi aberto dia 19 de abril de 2024, estamos dia 17 e até agora não tivemos respostas. Então, quero saber o que aconteceu para a gente tomar as devidas providências. Obrigado. Se me permite, gostaria de assinar em coautoria com Vossa Senhoria. Perfeito, fica aberto a todos. Todos gostariam de assinar? Então, aberto a todos os vereadores a pedir informação. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Da vereadora Janaína, 180, 181/2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovados por unanimidade. Vereador Reginaldo Silva, 169, 170, 175, 182, 183. Coloca em discussão. Votação. Aprovados por unanimidade. Vereador Rodrigão, 184. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Vereador Sandro Leonardi, 179/2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, as moções de congratulações do vereador Andrezinho da Farmácia, 020/2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Da vereadora Cristina,
023, 24 e 25, 2024. Coloca em discussão. Senhor presidente, Sim. queria pedir se a gente conseguisse, eu e a vereadora Janaína, apoio para que todos os vereadores assinassem todas as moções das mulheres Eu ia que serão fazer o mesmo entregues. pedido da vereadora. Então, já Obrigada. adivinhou. Então, podemos aí os dois pedidos, né? Então, eu vou acrescentar também da vereadora Janaína, 021, 022. Coloque em votação todos eles e todos os vereadores assinam com autoria. Coloque em votação. Aprovados por unanimidade. Vereador Vilmar Boy, 019, 2024. Coloque em discussão. Votação. Aprovados por unanimidade. Nesse momento, daremos sequência ao uso da tribuna livre e teremos o prazer de ter aqui o Tenente Coronel. Eu convido o vereador Vilmar Boy, que recepciona o Tenente Coronel Amaral, Tenente Amaral, comandante do Corpo de Bombeiros de Rolândia, para explanar sobre o programa desenvolvido junto à comunidade de Rolândia e o trabalho feito no Rio Grande do Sul. Beleza. Informo, tenente, que o convite foi realizado por meio do pedido de informação número 174/2024, de minha autoria, e Vossa Senhoria dispõe de um tempo de até 20 minutos, conforme o artigo 148 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Então, fique à vontade, Tenente Amaral. Funcionou? Perfeito. Então, mais uma vez, aproveito para agradecer a todos os vereadores aqui presentes. Para mim é uma satisfação estar aqui entre os senhores, não só pela menção honrosa, mas principalmente por estar dentro dessa casa seleta. Eu tenho a satisfação também de poder ter aqui no público o meu comandante, o senhor Tenente Coronel Iag, recentemente assumiu o comando do 3º GB, e é a primeira vez que eu tenho a satisfação de recebê-lo aqui no município de Rolândia como comandante do quartel do Corpo de Bombeiros, né? Na visita oficial eu ainda estava em deslocamento ainda do município do Rio Grande do Sul, de volta para cá. Então é uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado pela agenda do senhor, né? Acompanhado também pelo Major Costa, subcomandante do 3º GB. É uma satisfação não só para mim, mas para todos os nossos militares aqui do quartel do Corpo de Bombeiros de Rolândia. Receber os nossos comandantes aqui nessas situações representa muito para nós, né? É a atenção dedicada a nós para isso. E o Capitão Orich é o que eu tenho a satisfação também de, além de comandante, chamar também de nosso amigo também, antigo comandante do quartel de Rolândia, ao qual eu já tenho a incumbência também de tentar superar as expectativas no momento que o senhor passou aqui como comandante. São várias memórias, eu tenho mais uma vez a satisfação de ter entre os meus comandados pessoas com muito tempo de serviço, ao qual tem em seus antigos comandantes muita referência. Eu sempre me coloco e tento me espelhar dentro desses comandantes para que eu possa sempre ser melhor e poder ser digno de poder estar ombreando junto com os senhores. Junto também dessa ilustre presença dos meus comandados aqui do quartel de Rolândia, a nossa Ana, cozinheira, muito obrigado por estar aqui. Você é tão parte do nosso quartel quanto todos nós. Tá? E aos meus amigos que disponibilizaram do tempo de vocês também para poderem estar aqui, é uma grata satisfação recebê-los aqui. Quando eu recebi o comando de Rolândia, eu escutei do antigo comandante que eu me tornaria uma pessoa importante quando o Zóio tivesse tempo para poder assistir o que eu tenho a falar. Então, hoje, dia 17 de junho de 2024, eu considero feito. Essa é uma satisfação muito grande o senhor estar aqui também. Muito obrigado, gente. Eu nem conhecia ele. Cheguei aqui, né? Não conhecia a Rolândia, mas já tive a grata satisfação de conhecê-lo rapidamente. Senhores, é o nosso motivo também da minha visita. Eu não vou me estender muito nas palavras, visto que a gente vem falando a respeito do desastre no Rio Grande do Sul por muito tempo nos noticiários, e chegando lá no dia 8 de maio, ao qual eu tive a satisfação de compor a 2ª Força-Tarefa do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, e poder ver de frente, na linha de frente, poder estar combatendo e podendo ajudar essa população que está sofrendo esse desastre, e ainda permanece nessa situação de sofrimento.
Eu digo com muita tranquilidade que nenhum tipo de imagem, vídeo ou noticiário que a gente tenha a respeito consegue demonstrar ou passar que seja 10% da realidade que a gente vivencia lá. É muito triste o cenário que a gente tem vivenciado. Ao mesmo tempo que a gente vivencia essa tristeza, dentro dos 10 dias que permaneci atuando no município de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, tivemos a incrível operação de mais de 150 operações tripuladas sendo operadas em 10 dias. Somente o nosso efetivo de 37 militares, mais de 300 animais resgatados, 60 pessoas retiradas com segurança de suas residências, 7 salvamentos realizados de pessoas que estavam em situação de emergência no ato do resgate. E com tudo isso, né, conseguimos compor a maior equipe, né, em questão de sucesso e eficiência de trabalho, sendo representada pelo Estado do Paraná. E isso foi dito pelo comando do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, do município de Canoas, dentro do período de 8 de maio a 18 de maio, onde compomos a nossa força-tarefa. Então, o momento em que eu me despeço no dia 18 de maio, dentro do município de Canoas, com uma grata satisfação de que fizemos o melhor que poderíamos ter feito. Dentro desses 10 dias, foram aproximadamente 8 horas de sono dentro dos 10 dias. Foram um período de jornada de trabalho que se estendia das 6 horas da manhã, indo até as 3 horas da manhã do outro dia de planejamento. O que sobrou muito pouco tempo para eu poder estar contando com a minha digníssima dentro de casa, ao qual, ainda nesse período das 3 às 6 da manhã, ela me aguardava ainda, acordada as mensagens de boa noite e bom dia, para que eu pudesse ter o suporte dela dentro de todo esse período. Muito obrigado, a Tenente Barroca, que está ali filmando. Para quem não sabia, ainda é minha digníssima ali. Obrigado por estar aqui também. Também não ia estar em outro lugar também, né? Brincadeira. Com isso, não entrando em tantos detalhes técnicos, a questão da operação, ao qual eu realizo através também de instrução técnica a respeito desse período, eu deixo todo esse apoio que foi realizado no Rio Grande do Sul com uma grande mensagem, na verdade, de esperança. Eu me despedi do município do Rio Grande do Sul com um olhar de sincera tristeza por se tornar um desastre que não vai acabar amanhã ou mês que vem, ou a gente vai encerrar 2024 com uma expectativa de melhoria. Infelizmente, o desastre atingiu uma proporção que nos próximos 5 anos não vai se ter uma normalidade dentro da situação afetada. Vários municípios em qual ainda temos uma força-tarefa do Estado do Paraná atuando, eles simplesmente deixaram de existir por questão de deslizamento. E isso são vários munícipes que foram deixados de lado, que não têm aonde morar, não tem abrigo suficiente para todas essas pessoas, então é uma situação de calamidade. A gente compadece disso. Ao mesmo tempo, durante o período que eu permaneci no Rio Grande do Sul, durante todas as noites, os meus chefes de socorro, na presença aqui, que estão aqui junto comigo, com meus amigos também, além de comandados, Sargento Beloso, Subtenente Simões, ao Sandro e ao Fonseca, que não puderam estar aqui, mas também estão acompanhando esse discurso aqui online. Eu deixo, ao nome também de todos os comandados, os meus sinceros agradecimentos. Enquanto eu estava na missão, eu via o meu quartel cheio de doações, né? Eu até peço aqui, se possível, colocar essa imagem. Essa imagem, quando o Subtenente Simões me encaminhou, essa foto do quartel de Rolândia, senhores, não tem proporção isso. Ao todo, o nosso município arrecadou dentro do quartel de Rolândia mais de 80 toneladas de doações. Se a gente for considerar a quantidade de munícipes, isso dá mais de 1 quilo por habitante dentro do município de Rolândia. É absurdo a proporção que isso atingiu. Nós não tínhamos como logística para poder levar do município de Rolândia até os municípios afetados no Rio Grande do Sul, porque não tínhamos ideia que a empatia dos habitantes de Rolândia, dos munícipes, iriam atingir tamanha satisfação de empatia com esse povo que estava em uma situação de desastre. É realmente louvável o trabalho que foi feito, tanto pelos meus comandados que permaneceram aqui no município de Rolândia, quanto por cada habitante que se dispôs a confiar no Corpo de Bombeiros para enviar esses donativos até o Rio Grande do Sul e poder deixar conosco essa missão de poder transformar a vida das pessoas que estavam nessa situação de calamidade. Isso, para mim, que estava em missão, representou muito mais do que o trabalho de um povo comprometido, de uma população que tem empatia e não se deixa simplesmente viver dia após dia com um desastre alheio no município que não é nem dos nossos vizinhos e muitas pessoas que nem pisaram no Rio Grande do Sul, mas que vinham até o nosso quartel para fazer doação. Isso não tem palavras. Isso só me representava uma coisa. Dentro desse cenário em que a gente tinha privação de sono, justamente porque a missão demandava essa atuação contínua das atividades, unicamente
me representava, que eu tinha que manter firme e resoluto e fazer o meu melhor dentro do que eu podia fazer dentro daquele município de Canoas. Porque aqui eu sabia que quem ficou aqui no meu lugar, né, quem permaneceu no comando do quartel de Rolândia, quem segurou as pontas aqui de todas essas doações e fez acontecer o serviço contínuo do Corpo de Bombeiros nesse período, que não foi fácil também, várias ocorrências durante esse período em que nem as viaturas conseguiam pernoitar dentro da rampa por conta da quantidade de doações. E isso me manteve firme para que eu fosse também poder fazer o meu melhor para vocês. Não temos como ser diferente, não tenho como deixar a minha empatia de lado também e pensar no meu conforto, sabendo que dentro do meu quartel existiam pessoas que estavam trabalhando diuturnamente para receber donativos e continuar atendendo as ocorrências. Senhores, essa congratulação, como o presidente Reginaldo ele passou, ela tem o meu nome, eu tenho o imenso prazer de poder estar aqui compartilhando esse espaço e o tempo de vocês e a atenção de todos vocês aqui presentes, ao público presente. Eu tenho grande estima por todos vocês, mas o grande heroísmo que existe por trás, ele nunca é individual. Nenhum comandante pode ser elogiado se ele não tiver junto com ele uma tropa que confia nas ações que são colocadas, nos desafios que são propostos, e se eles não comprarem a briga junto comigo, isso nunca seria possível de acontecer. Eu seria uma pessoa medíocre e teria ido até lá, saindo como a maioria dos agentes que foram para fazer turismo de desastre. Mas a gente fez diferente. A gente conseguiu a empatia do cidadão do município de Canoas e a gente saiu de lá com a eterna satisfação daquele povo que confia no Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, com uma imensa confiança de que nós fazemos o melhor, sempre. É algo que eu levo para a minha vida, consegui levar para o Rio Grande do Sul, é algo que aos poucos eu vejo que cada comandado meu também está comprando esse mesmo lema. A gente faz o que a gente pode, aonde a gente está, com aquilo que a gente tem. Sempre foi assim, sempre vai ser. E a gente vai se tornar melhor a cada dia. Graças aqui também às palavras dos vereadores que demonstram todo o apoio do quartel de Rolândia. Nós não estamos sozinhos. Se a gente tem essa possibilidade de heroísmo, é grato aos nossos comandantes e principalmente aos nossos comandados. Quebrando um pouco o protocolo, se o coronel Iag permitir, assim como todos os senhores, eu gostaria que os meus comandados do quartel de Rolândia ficassem de pé. Vocês estão junto comigo nessa, por favor, Heber, Simões também, Tiesco, Beloso. Solicito uma salva de palmas a todos. Muito obrigado. Eu pude exercer o meu heroísmo dentro do Rio Grande do Sul e vocês exercem diariamente dentro desse município, que eu tenho muita satisfação de chamar da minha casa, desde agosto de 2021. Sou muito feliz dentro desse município, fui acolhido por todos da melhor forma possível e hoje eu já não me vejo num lugar diferente. Cheguei com dúvidas e hoje eu tenho cada vez mais certeza de que eu estou no melhor quartel do Corpo de Bombeiros por conta das pessoas que existem dentro de lá. Muito obrigado por os senhores confiarem em mim e poderem estar aqui junto comigo para receber essa conquista. Muito obrigado. Tenente, peço que o senhor fique aí mais alguns instantes. Eu, particularmente, me considero um amigo seu, Tenente Barroca, e todo o Corpo Bombeiro. Quero cumprimentar o Tenente Coronel, que se faz presente aqui. Prazer, não tinha nominado o senhor ainda. Prazer tê-lo aqui. E quero dizer que muitas vezes a gente procura heróis, né, na televisão, heróis fictícios, e temos um verdadeiro herói, que é o Tenente Amaral. E, gente, ele já atuou também em 2019 em Brumadinho também. Então está acostumado, é lógico que a gente não deseja tudo isso, né? Queria que nada que acontecesse no nosso país, mas quando for necessário, quando precisar, tá o Tenente Amaral aí, um curitibano que já é rolandense, né? Rolandense de coração. Então a gente fica muito satisfeito em tê-lo conosco e sabendo do seu conhecimento, do seu amor pela nossa cidade, a gente fica muito mais tranquilo e sabe que nosso Corpo de Bombeiros, assim como demais membros, estão em boas mãos. Fico muito agradecido. Eu estendo a palavra aos demais vereadores, se alguém quer dizer mais alguma coisa, fique à vontade.
É uma alegria tremenda receber o senhor hoje aqui. Receber os senhores, né? Eu acho que cada vereador que está aqui nunca sonhou, quando era criança na escola, de ser vereador, né? Nunca sonhou de ser vereador, tenho certeza aqui. Praticamente nenhum sonhou lá na escola, falou assim, ó, vou ser vereador daqui uns dias. Daqui quando eu crescer eu vou ser vereador. Mas um bombeiro, acho que quase todos já sonharam. Então, ou vou ser um policial. Então, é uma honra receber vocês hoje nessa casa. Na minha simplicidade, eu sempre digo que se faz um homem desde criança. E quando eu pensava em ser policial, lembro até hoje, eu vou ser policial. Um dia eu vou ser policial. E olhar hoje vocês aqui, nessa casa, e nós podemos, como vereador, dar uma honraria essa para vocês, é de uma alegria tremenda do meu coração. Parabéns a cada um de vocês, que salvam vidas, que dá a vida pelo ser humano. Deus abençoe, Deus honre cada um de vocês e as famílias que aguentam vocês ficar longe delas também. Deus abençoe a cada dia e continue desse jeito, honrando aquilo que quando era criança todo mundo já sonhou. É o que vocês fazem hoje. Obrigado por estar aqui e fico muito grato em estar dando essa honraria para vocês hoje aqui. Obrigado, gente. Deus abençoe. Muito obrigado, vereador. Antes até do vereador Guilherme, eu só gostaria de me desculpar, tenente. Eu tenho uma viagem marcada às 4h30 e solicito ao vereador Rodrigão que assuma a presidência. Mas antes de passar a presidência, eu quero fazer a leitura da moção de congratulações à sua pessoa, ao qual o vereador Ratolino vai fazer entrega juntamente com os demais vereadores. O vereador, no uso das suas atribuições legais e regimentais, requer à mesa, uma vez ouvido o douto plenário, observadas as demais formalidades regimentais, o envio de moção de congratulações ao senhor tenente comandante da função Adriano Amaral pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Nascida em 7 de julho, daqui uns dias, de 91, natural de Curitiba, filho de Sueli Aparecida Silva, José Everaldo Amaral, incorporou as fileiras do Exército Brasileiro em 2010, servindo as Forças Armadas até maio de 2018, momento em que ingressou no Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, através do curso de formação de oficiais na Academia Policial Militar de Guatupê, em São José dos Pinhais. Foi designado para servir o 3º Comando Londrina, Paraná, em agosto de 21 e em outubro de 22 foi designado para ser comandante do Corpo de Bombeiros de Rolândia. Atuou no apoio à resposta no desastre de Brumadinho, em Minas Gerais, e em setembro de 2019, e na resposta aos recentes desastres ambientais no Rio Grande do Sul, mais precisamente no município de Canoas, Rio Grande do Sul. Cumulativamente com a função de comandante também, é um dos responsáveis pela formação militar dos bombeiros militares do Paraná, nosso querido Paraná. Portanto, pelo belíssimo trabalho atuado em Rolândia, nós, rolandenses, somos gratos pelo desempenho e comprometimento e maestria feito à comunidade. Rolândia, sala de sessões, em 17 de junho de 2024, assina o vereador Reginaldo Silva. Então, essa moção estaremos entregando daqui a pouquinho para o senhor aqui na frente. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado. Vereador Guilherme. E nesse momento eu passo a presidência ao vereador Rodrigão. Obrigado, senhor presidente. Bom, tenente Amaral. Obrigado, senhor presidente. Boa viagem. Bom, quero aqui mais uma vez cumprimentar o tenente Amaral e cumprimentando o senhor, tenente. Eu quero mais uma vez aqui também cumprimentar todos os integrantes do Corpo de Bombeiros de Rolândia e dizer que eu vi nos teus olhos a satisfação, a alegria, o brilho e o amor de estar neste quartel. E eu, como um frequentador assíduo desse espaço, posso reiterar as suas palavras, porque realmente o senhor está, de fato, no melhor quartel do Corpo de Bombeiros do Paraná, com pessoas dignas, decentes e de muita honradez. E é incrível que, por mais que alguns se aposentem e outros cheguem, a estrutura humana deste quartel não muda. É uma coisa assim extraordinária. Quero aqui aproveitar também para dizer da Ana, né? Vocês estão muito bem servidos hoje lá, porque a Ana faz um bolinho de chuva. Vocês ficaram um período sem ter o que comer direito lá por dificuldades que a gente em outro momento discute, mas a Ana, ela mantém esse pessoal todo aí de pé, né?
com condições de salvar vidas e bem alimentado. Parabéns, Ioana. Parabéns mesmo. Tenente, eu queria aqui, mais uma vez, cumprimentá-lo e entrar num assunto que talvez eu não sei se o senhor consiga falar ou queira dizer, mas o senhor esteve lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e viu a dificuldade que tinha por lá por conta do salvamento que teve que ser feito. E nós aqui em Rolândia tivemos em 2016 muita chuva e uma situação de desastre natural. Sim. Como é que o senhor entende a capacidade do município de Rolândia e o que deveria ter, o que falta, o que tem que ter para que nós não tenhamos a dificuldade que o senhor viu lá, guardadas as devidas proporções, para que a equipe do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, possa ter condições de fazer o devido resgate e esteja preparada caso nós sejamos acometidos por algum problema, como nós vimos no Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Essa é uma pergunta essencial para se fazer, justamente uma reflexão que eu mantive durante os dias que permaneci atuando no Rio Grande do Sul, é justamente o ponto da onde o nosso Corpo de Bombeiros e a nossa Defesa Civil está preparado para poder tomar parte de um desastre nas devidas proporções. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, existe várias falhas, principalmente a causa e fim dela, que é da natureza, mas existe também uma possibilidade de melhoria dentro do emprego humano, a utilização e uma efetivação de sistemas que são realizados para isso. Prontamente, quando retornei aqui à nossa região aqui de Rolândia, eu já procurei também ao comando a respeito de nós fazermos uma reflexão a respeito e pontuar alguns pontos ali em Londrina para que a gente possa fortalecer a nossa presença como oficiais comandantes dentro de uma calamidade como essa. Temos vários ensinamentos trazidos dentro desse tipo de desastre. Da mesma forma, assim como nós não desejamos em nenhum outro lugar, mas dentro do nosso município, não se deve pensar muito longe que nós já vivenciamos situação muito semelhante aqui. Eu ainda não estava em Rolândia dentro desse período, mas estudei muito por isso. Justamente por ser comandante, justamente também por gostar dessa área de desastre, para poder responder da melhor forma. Foi um dos motivos que me fez ingressar no Corpo de Bombeiros, é justamente fazer diferença em eventos críticos, né? E esse se tratou de um evento crítico em questão. Eu vejo o Rolândia com um potencial muito maior do que ele realmente já tem. Nós temos pessoas extremamente comprometidas, mas a nossa integração ela ainda precisa melhorar. As doações trazidas ao nosso quartel representou muito isso. Eu não tenho como falar o que seria desse quartel se não fosse o apoio do chefe de socorro nesse momento. Por exemplo, o subtenente Simões, o sargento Beloso estão aqui presentes, são cidadãos aqui de Rolândia. Eles trouxeram empresas locais, eles trouxeram contatos locais que fizeram a diferença no transporte desses donativos até a região do Rio Grande do Sul. Essa integração, por mais simples que seja na entrega de doações, ela é essencial. O nosso quartel, juntamente com a Defesa Civil, juntamente com o Guilherme, juntamente com o Miguel, juntamente com o Adnil, são pessoas extremamente compromissadas com isso. E a gente está construindo o nosso, digamos assim, a nossa corporativismo, né, nesse sentido, de poder trazer todas essas empresas locais junto do mesmo contato. Dentro de um desastre, não se trata do bombeiro do Paraná, assim como se trata do bombeiro de Santa Catarina, como a gente viu lá no Rio Grande do Sul. Eu atuei em conjunto com outros 7 estados de corpo de bombeiros diferentes. E naquele momento nós éramos apenas um. E da mesma forma, se existia aqui em Rolândia, nós devemos ser um. Não com outros militares, mas com civis também. As empresas locais têm um papel fundamental nisso. Por isso eu até não ressaltei naquele momento, mas aproveite esse momento. Supermercado Juliana, Locatelli, empresa Vancoros, foram essenciais no transporte dessas doações. Os contatos foram salvos, né? Nós temos agora essa aproximação do Corpo de Bombeiros com essas entidades. E isso faz muita diferença na hora do desastre. Quanto mais contatos tivermos, melhor. Vai ser mais fácil essa atuação. Arapongas é um município que me admira muito, a atuação, né? E o comando do Capitão Orest lá tem uma estrutura de defesa civil já muito avançada. A cópia do sistema deles, é a minha intenção trazer ela para a Rolândia também. Um botão do pânico que, quando acionado por qualquer empresa, aciona todos os órgãos de segurança responsáveis para atender um tipo de desastre. Por exemplo, nós temos aqui indústrias de grande porte que mexem com produtos perigosos. São um tipo de ocorrências que, se caso alguma calamidade aconteça, não vai ser poucas pessoas envolvidas. A gente fala de bairros envolvidos dentro de uma atuação. Para isso, a integração da Polícia Militar,
A integração das empresas próximas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil é essencial. E nisso a gente precisa crescer. É minha intenção, é um trabalho que já demos andamento, iniciou ainda no meu período lá com os meus chefes de socorro, por isso, mais uma vez, né, é um trabalho coletivo. E eu sei que eu posso contar também com os meus subordinados para poder fazer isso crescer. Comandante, a semana passada a gente fez aqui a discussão da LDO, que é a Lei Orçamentária do Município, e eu, Sandro, Janaína e Isaac, se não me engano, nós 4 discutimos a possibilidade da criação de um fundo no Executivo Municipal para que a gente tenha um fundo emergencial, já que a gente entende que o ciclo de chuvas mudou no nosso país, né, em relação às condições climáticas. Mas o que eu gostaria de lhe perguntar é porque a gente não consegue comensurar o que é que aquela população passou, até porque quando há uma chuva dessas, há doenças que as pessoas pegam, né? Repetitivamente a gente sabe quais são as doenças, a leptospirose e outras doenças que as pessoas pegam. E queria perguntar como que o Estado, se eles conseguiram se preparar para isso, se há condições de atendimento. E, além disso, a gente também viu noticiado mulheres vítimas de violências em abrigos lá, né? E em relação ao policiamento do Estado do Rio Grande do Sul, como que eles estão resolvendo tudo isso? Eles estão resolvendo pontualmente? Há um planejamento? Porque me parece que há uma falta de planejamento para a solução dos problemas. E quando a gente não se planeja para resolver um problema, a gente vai resolvendo um aqui, outro ali, mas não consegue ter uma estratégia de solução. É isso que a gente está entendendo. Hoje eu vi que voltou a chover no Rio Grande do Sul, outras pessoas foram retiradas do local. Há um planejamento para isso ou o Estado ainda é muito insuficiente em tudo isso? Uma importante pergunta, vereadora. Essa, inclusive, foi a minha primeira impressão no primeiro dia que eu cheguei no estado do Rio Grande do Sul. As estradas completamente bloqueadas, pontes destruídas e nem sequer um aviso para a gente poder chegar até o município de Canoas, né? E nós estávamos lá como entidade de segurança pública, então eu acredito que uma das razões principais, né, nós aprendemos isso em sistema de comando de incidentes de desastres, é justamente a logística para que chegue o apoio. Infelizmente, quando se trata do Rio Grande do Sul, e após alguns dias em operação, eu consegui tomar ciência do que aconteceu de fato. O desastre desse estado, ele atingiu uma proporção que nunca foi vista antes no nosso Brasil. Eu nunca imaginei atuar dentro de um bairro, realizar mais de 150 operações com mais de 500 salvamentos em um único bairro de um município de 400 municípios afetados. Não existe hoje qualquer corpo de bombeiros no mundo capaz de se estruturar para um tipo de desastre como esse. Então, muito do que a gente vê de desorganização, e essa impressão de desorganização, ela é real. Assim como eu respondi ao vereador Guilherme, mesmo que a gente leve os ensinamentos, um desastre na mesma proporção do nosso estado, fatalmente não estaríamos preparados ou em condições de. Existiria, para isso acontecer, um investimento que nós só conseguimos ter a imaginação de. Né? É impossível colocá-lo em prática. Contudo, é fundamental também que a gente aprenda no erro também, no acontecimento dos outros. A gestão ambiental alertou sobre os efeitos da Laninha, que aconteceu desde 2021, sobre um desastre em 2024. Ele foi se confirmando ano após ano. 3 anos para se preparar para um desastre como esse é muito pouco tempo, mas era o suficiente para poder planejar alguns abrigos. Tá? Isso faltou. Realmente, quando a gente olha para o desastre, a gente vê a repercussão meteorológica que já apontava esse tipo de desastre acontecendo anos atrás, era necessário ser tomado providências mais sérias. A gente entende, assim como se torna mais maduro, que a política é extremamente difícil, recursos são limitados, e limitar recurso para um evento que tem a possibilidade de acontecer anos para frente é praticamente um luxo dentro de cada estado. Rio Grande do Sul não é diferente, nunca foi famoso também por ser um estado que sobrava recurso. Então a gente entende também a dificuldade nesse período. Contudo, se nós, dentro do estado do Paraná, conseguimos ver a longo prazo a existência de qualquer tipo de desastre ambiental, é fundamental que tanto nós, o Corpo de Bombeiros, iniciemos treinamento para isso, que já fazemos, mas treinamento específico para atuar em áreas de risco, assim como a Defesa Civil, a prevenção de abrigos possíveis para serem alocados.
Infelizmente, a falta de segurança nos abrigos ela foi gerada principalmente porque os abrigos inicialmente colocados, eles foram alagados. E aí precisou-se colocar o abrigo do abrigo. E, senhores, quando chega nessa situação, ninguém está preparado. O abrigo do abrigo é o caso extremo que nenhuma defesa civil dentro desse país está condicionada a fazer. Eu digo isso com muita segurança. Portanto, a superlotação dos abrigos montados, a população que já estava há mais de 10 dias sem contato com o mundo externo, ela começa a ter uma situação de risco. Eu acredito que, no caso ainda, principalmente no município de Canoas, existia a possibilidade das Forças Armadas estarem junto dentro dessa segurança. Foi algo que eu perguntei ao comando do SCI no local e algo que foi prontamente atendido dentro de alguns dias. As Forças Armadas são do nosso apoio também. Nós não temos aqui um tiro de guerra, um quartel dentro do município de Rolândia, mas não precisamos. Nós temos um batalhão em Apucarana, que é a área de Rolândia, é a área operacional do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizada. Tive a oportunidade de conhecer vários oficiais lá que trabalharam comigo ainda no tempo do Exército. E nós temos blindados anfíbios que podem tranquilamente realizar operações de resgate. Essa operação, esse contato das Forças Armadas com as Forças de Segurança Pública no Estado também foi um pouco precário. Eu acredito que faltou muita integração dessa parte. É justamente o ponto da resposta do Guilherme também, que visa fortalecer o nosso Estado, a nossa região, dentro de uma situação muito parecida. Obrigado. Algum vereador queria usar o uso da palavra? Tenente Adriano, suas considerações finais, por gentileza. Bom, mais uma vez, só gostaria de reforçar, né? Eu peço perdão, às vezes, pelo tempo que eu acabo pegando na fala, eu acabo me empolgando muito. Eu não sei nem se eu passei os 20 minutos, mas, mais uma vez, representa muito para mim estar aqui hoje, representando o Corpo de Bombeiros de Rolândia em especial. Eu me sinto hoje uma pessoa honrada e eu tenho a agradecer aos senhores vereadores, tá, por poder reservar esse tempo aqui para mim, pela atenção, e que eu possa trazer as pessoas que eu tenho orgulho de trabalhar comigo, próximo também dos meus superiores, que conseguem observar que Rolândia é um quartel diferenciado, é um ponto que está bem além da expectativa e da média estadual. Nós somos muito grande, tá? E eu tenho muito orgulho de poder trabalhar e estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu peço aí que o vereador Ratulino, por gentileza, juntamente com o tenente Adriano, dirige junto com ele aqui, Ratulino, no centro do plenário, por gentileza, a entrega da moção. Sim, por gentileza. Sim. Chamar a corporação toda. Vou organizar aqui para foto. Aproveitar todo mundo que está aqui já.
usar a palavra? Não? Nada mais a ver a tratar. Agradeço a proteção divina e que Deus abençoe a cada um.